Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Consórcio Descomplicado. Eu sou Liliane Graf Miquelon, consultora da Racon Caxias, e estou aqui recebendo hoje o grandiosíssimo diretor da Racon Caxias, Camargo. Bem-vindo, Alexandre Camargo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse podcast contigo. Acho que a gente vai bater um papo bem legal sobre esse sistema aí que vem revolucionando o mercado como um todo, né? Como uma grande alternativa. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Imagina, a honra é toda minha e acredito que a gente vai levar muito conhecimento para o pessoal lá de casa, né? Casos curiosos. E eu tenho um caso que eu quero conhecer, que apesar de estar trabalhando na Racon Consórcios, a gente ainda não teve o contato para saber como é que tu entrou na Racon Consórcios. Me conta e conta para o pessoal lá de casa como é que foi o teu início, como é que tu te desenvolveu, porque todo o teu patrimônio e tudo que tu já fizeste na vida, eu não posso imaginar que tu tenha feito com outra coisa a não ser com consórcio, né? Bacana, Lili. Tu sabe que a minha história o ingresso na Racon foi algo bem diferente do normal. Eu não sei se tu sabe disso, mas antes de trabalhar na Racon, eu completo agora, dia 2 de maio, 21 anos na Racon. Trabalhando única e exclusivamente com o consórcio. É a antiga maioridade, né? É, isso aí, exatamente. Exatamente. E o que aconteceu? Antes da Racon, por incrível que pareça, eu fui oficial do Exército. Oficial do Exército? Exatamente, eu fui tenente Camargo aqui em Caxias, no 3º Grupo de Artilharia Antiaérea. Continência ao Tenente Camargo. E olha só, eu fiquei 8 anos, então antes de entrar na Racon, servi por 8 anos como oficial aqui. Eu fiz aquele curso chamado NPOR, Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva. E nesse curso, tu se torna oficial, claro, se tu for, né, bem classificado e tal, é algo bem disputado, né, dentro do Exército. E você segue uma carreira ali como oficial temporário. Por um período X, tu serve como tenente. Essa é a função. Exatamente como se tu fosse um oficial de carreira. Remuneração a mesma, as funções as mesmas. E eu acabei, na época, vendo essa alternativa como uma alternativa bacana, assim, para mim me desenvolver. E foi isso que eu fiz. Então, fiquei 8 anos dentro do Exército. Como eu estava dentro do Exército, tu convive com funcionários públicos. E, naturalmente, tu convivendo com um funcionário público, por mais que seja temporário, um dia eu vou ter que sair, vai terminar o meu tempo, eu não tenho como seguir, eu vou olhar algumas alternativas como me seguir sendo um funcionário público. Olha, tu tinha um objetivo de continuar tendo essa estabilidade? Exatamente, pela estabilidade, segurança, sabe? Sabe aquela história do pai e da mãe? Olha, tu tem que arrumar um emprego com um salário fixo, que faça chuva, faça sol. Esteja garantido no dia 10. Esteja garantido no dia 10. A gente veio com essas crenças, né? E aí, nesse período do Exército, eu sabendo que ia sair, eu aproveitei para estudar o quê? Direito. Porque a grande maioria das profissões aí de funcionário público, o direito ele te abre um leque muito grande de concursos que tu pode fazer. Sim, sim. Então, eu, na verdade, quando eu fiz o vestibular lá atrás, eu não sabia o que eu queria fazer da vida. Sendo muito franco contigo, não tinha a menor ideia do que fazer. Mas o direito foi o caminho. Dentre as opções possíveis de carreira que poderiam ter um sucesso financeiro, era o quê? Médico, dentista, advogado. Vamos no mais fácil de passar no vestibular. Adorei! Direito. E é o que acontece normalmente, porque eu iniciei no direito também, mas não concluí, claro. Estava no caminho, né? Mas olha que bacana, pelo mesmo objetivo. E aí,
Por coincidência, daí que aconteceu? Eu estava no exército, ambiente de funcionário público, estudando direito, cara. Show. Em algum momento, depois que eu me formar, vou estudar, vou Fazer passar um no concurso. concurso. Ou também não sabia o que queria. Se era para juiz, se era para promotor, se era para delegado. Mas, enfim, foi aquele cenário que se desenhou ali. Só que eu me formei em 2000, aí comecei a estudar e tal, ainda com a ideia era de talvez passar num concurso. E eu até tentei um ou outro, fiz um cursinho e tal, ali, aqui. Mas, por obra do cara lá de cima, terminou o meu tempo e eu me vi na seguinte situação. Um oficial do exército, onde tu desenvolve diversas habilidades lá dentro, mas assim, prática do dia a dia no que trabalhar fora, pouco. Né? Pouco, porque trabalhei lá dentro, tem as rotinas lá, que tu acaba, muitas coisas tu trazendo pro ambiente externo, mas não é. Qual que é a tua profissão? Eu era tenente do exército. Não, né? Ok, agora no mundo normal, mas e aí? vamos fazer o quê? E aí? Exato. E formado em Direito, com OAB. Com carteirinha da OAB, eu passei na prova da OAB. E aí o que aconteceu? Eu me vi na seguinte situação. Porque nessa época do exército, como eu era oficial, eu tinha uma renda bacana. Sim, imagina. Dentro da minha realidade, do meu contexto, uma estabilidade com uma renda bacana. E te olhando assim, eu já imaginaria. Bom, ele vai começar a advogar. Tá com a carteirinha. Vai beleza, advogar. Vai advogar. Vai advogar. E aí o que aconteceu? Eu não passei nos poucos concursos que eu tentei, foi um período curto ali, não sabia bem o que queria, sabe, não foquei naquilo, e eu me vi numa seguinte situação, eu tinha uma estabilidade financeira, eu já tinha imóvel na época, eu já namorava a minha esposa, né, há 8 anos, entendeu? Já tinha carro, já tinha uma condição, e eu não queria baixar de padrão. Tá. E eu me vi na seguinte situação, terminou meu período e agora eu faço o quê? Né? E aí eu tinha 3 caminhos. Eu lembro bem que eu saí com o currículo debaixo do braço e o meu currículo dizia o seguinte: áreas de interesse administrativa, comercial e jurídica. Olha. De advogado. Eu saí atirando para tudo que era lado. Mas o foco, assim, ele tava no quê? Formado em direito e tal. Era o que a tendência maior era que eu fosse procurar essa área. Só que tem um detalhe. Durante todo esse período do exército, eu não tive prática nenhuma. Zero de prática em direito. Zero. Eu só fui na aula, me formei, assim, um aluno médio. Ok. Sabe? Não, realmente não me entreguei para o negócio. Pensou, como é que eu vou pegar um caso e agora? Não, fora total. Eu teria que o quê? Fazer um estágio por anos com um advogado. E eu não tinha, por coincidência, também não tinha ninguém muito próximo, né? Meu pai não é advogado. Cara, vou ter que começar do zero como estagiário no escritório de advocacia para um dia, quem sabe. Só que não era aquele meu chamado, Lili. Sabe, Camargo, só te cortando um pouquinho, eu acho que vai uma dica pro pessoal lá de casa agora. Exatamente para isso. O cara tá estudando, tá terminando, mas não pense em começar a trabalhar no fim da faculdade, né? Tu foi um caso à parte, né? Mas o pessoal lá de casa tá fazendo cursinho, tá fazendo faculdade, no caso. Procura um estágio para se especializar, para saber, para desenvolver, né? Ali Exato. Mas enfim, tu sabe, Lili, que eu tenho uma coisa comigo, né? Nada é por acaso. E a gente não entende muitas vezes os planos do cara lá de cima. A gente não consegue enxergar na hora ali o que está acontecendo, o que ele quer dizer. A gente está achando que tem alguma coisa errada, mas não, o cara lá de cima sabe exatamente o que está acontecendo. E o ponto é o seguinte, aquele não era o meu chamado. Exatamente, olha ali. Não era o meu chamado. Tanto é que eu lembro que eu saí distribuindo currículos e tal, e aí como eu atirava para 3 lados, comercial, administrativo e jurídico. O administrativo eu já imaginava, a expectativa não seria das melhores, né? Mas eu sempre dentro de mim olhei para o comercial e eu tive uma pequena experiência na época do exército. Nós tínhamos um período lá, final de ano, o exército sempre viveu em crise financeira, tá? Eu tô falando há mais de 20 anos atrás. Sinceramente, nem sei como é que tá hoje. Sempre teve crise financeira, o exército sempre foi uma instituição com poucos recursos, né? E aí chegava no final do ano, durante esses 8 anos aí, teve uns 2 anos, lá 97,
97, 98, ó, faz tempo, hein? No final do ano, o Exército fazia uma contenção de despesas. E uma coisa que o quartel fazia para economizar era o quê? Era não dar almoço. Porque a grande maioria dos militares toma café, almoça e janta no quartel. Então, se tu fazer com que eles vão almoçar em casa e jantar em casa, o Exército economiza um monte com isso, tá? Olha só que situação. Então, tinha lá uns 2 meses, no final de 2 anos consecutivos ali, lá novembro, dezembro, onde o quartel fazia meio expediente. Tu trabalhava meio expediente só. Por quê? Porque daí tu não almoçava, tu tava liberado, né? Daí claro. Almoçar em casa e jantar em casa. Exato, né? Não só eu, como eu até tinha o luxo, né, morava aqui, almoçava na casa da mãe ainda na época, então eu não usava desse benefício que eu tinha, mas os soldados, a galera, graças a Deus que tem almoço, que tem janta, que tem café da manhã. E aí, para economizar, meio expediente. E eu lembro que na época, o que acontece? O meu irmão mais velho tinha uma loja de carros. Olha. E ele era, na época, a Randon fazia o sistema de vendas do segmento de veículos através de lojas multimarcas. E o meu irmão, na época, sabendo que eu estava trabalhando, entre aspas, meio expediente, cara, o que tu vai fazer nesse outro meio expediente, né? E eu realmente queria fazer alguma coisa, porque eu estudava à noite. E eu sempre muito naquela de querer trabalhar, daí ele comentou do tal do consórcio. Cara, por que tu não vende os consórcios aqui, ali? Rendinha extra, aquele negócio. Exatamente. Né? E aí, eu vi um negócio, eu comprei o negócio. Entendeu? Eu vi o consórcio assim, cara, é uma baita alternativa. 98, 99. Pensa, 98, 99, uma baita alternativa. Ele não era nem regulamentado na época. Não. E lei foi lá em 2008 para 2009. Então, assim, e ali, naqueles meio expedientes, o que eu fiz? Eu vendi para quem? Para os meus relacionamentos, lá no quartel e fora do quartel. A minha primeira venda, inclusive, foi um cara que eu dava carona todo dia, que servia comigo lá no quartel. E eu fiz lá, sei lá, meia dúzia de vendas, porque, de novo, eram períodos curtos, né? Foi 2 meses no ano e 2 meses num outro ano. E ali eu tive um gostinho do comercial. E eu sempre tive a sensação do que eu sempre me relacionei muito bem com pessoas. Eu surfava muito bem com pessoas, mesmo no ambiente do quartel, do exército. Tu vê de tudo, Lili. É demais, todos os tipos de pessoas. Todos os tipos. A gente olha assim, o exército e tal, lá todo mundo certinho. É, o que eu imagino, tá? Né? Todo mundo é 100%, todo mundo é do bem. É como qualquer outra empresa, Lili. Como qualquer outro negócio, como qualquer outro ambiente que tenha pessoas. Tem de tudo. Mas, e aí tu tem que ter um jogo de cintura para administrar as diferenças, as vaidades, os egos. E eu sempre tive essa sensação de que me relacionava muito bem, né? E esse foi um dos grandes gatilhos. E aí o que aconteceu? O meu irmão, que na época lá, 97, 98, oportunizou de ter esses primeiros contatos com vendas, lá em 2002, 2003, que foi quando terminou o meu período, melhor dizendo, 2003, logo no início de 2003 ali, como ele vendia os consórcios de veículos para a Randon, né? Sim, ele já estava há um bom tempo dentro desse... Aí ele me indicou, porque na época estava começando o sistema da expansão da Randon através de franquias. Começou em novembro de 2002. E eu entrei em maio de 2003. E na época ele, vai lá, fala com os guris e tal. E casualmente eu conhecia um dos sócios na época, que é o Merlin, que tu conhece. Ah, sim. E eu fui lá levar um currículo meu. Mais um currículo lá com as 3 alternativas. E eles estavam precisando de vendedor. E aí, na época, fui lá, me entrevistaram e tal. Eu ainda totalmente na dúvida do que fazer, porque era algo novo e tal. Mas eu entendi assim... como um chamado de Deus, assim, sabe? Eu tive algumas poucas alternativas, eu tive uma oportunidade no administrativo, com salário fixo. Olha! Que talvez seria a tendência de eu aceitar, né? E na área do direito, eu nada contra os advogados, pelo amor de Deus, né? A gente sabe que é uma baita profissão, tá tudo certo, mas eu sentia que eu ia ter bastante dificuldade para, no mínimo, manter o padrão que eu tinha como oficial.
Sim. E aí veio um chamado lá de cima, eu vou aceitar a oportunidade da Randon. Tu viu que eu tô batendo aqui, né? Não tem problema. Gringo, apesar de eu não daqui, ser né? gringo, fico batendo aqui. A gente adquire esses hábitos, É. né, da região, né? E aí eu aceitei o desafio. Pensa, Lili, como renda, tu sabe que vendedor, a renda é variável, Sim. né? Tu tem que ter E manter eu constância e disciplina, que foi o que tu teve dentro do exército. Eu né? vinha de um salário fixo, todo mês na conta, fizesse chuva, fizesse sol, né? Para uma renda variável, onde se tu vender, tu ganha, se tu não vender, tu não ganha. Ou seja, não sabia o que ia acontecer. Mas E nessa época tu já era casado com a Tati. ainda não era casado, casado. namorava há 8 anos, já tinha que ter casado. Já tinha que ter casado. Eu já tinha enrolado ela há bastante tempo, né? Mas eu já tinha uma estrutura, eu já tinha imóvel, eu já tinha carro, eu já tinha um padrão de vida, né? Dentro daquela realidade que eu recebia antes. Então, o que aconteceu? E aí vem a grande sacada, né? Eu me vi como, cara, esse negócio tem que dar certo. Esse negócio tem que dar certo. Não tem opção. Fazer dar certo. Não tem opção, entendeu? Esse negócio vai dar certo e algo me dizia, eu sou um cara que tem muita fé e tal, algo me dizia que ia dar certo, né? E aí eu usei muito algumas coisas, mas uma delas, talvez a principal, duas delas, né? Uma, a habilidade de se relacionar, que eu já tinha antes e que no exército eu desenvolvi muito ela, muito mesmo, mas a disciplina. É maluco, né? Porque a disciplina, ela muda tudo. Para qualquer coisa. Se você quer emagrecer, se você mantiver a disciplina da alimentação saudável, vai. Se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida na sua empresa, mantenha a disciplina, vai. É isso aí. É muito... não tem segredo. Na verdade, o segredo está aí, na disciplina e constância, né? Que dentro do exército tem muito isso. A disciplina é fundamental. Se você quer ter sucesso em qualquer área da vida, você vai precisar de disciplina. E o conceito de disciplina, na minha opinião, é o seguinte, é tendo vontade ou não, você tem que ir lá e fazer aquilo que precisa ser feito. Por diversas vezes, você vai titubear, vai se deixar levar pela preguiça ou por algo que acontece. Não tem problema. Nós somos seres humanos, mas o importante nessa briga é você ganhar mais do que perder. É muito legal. Ai, eu me emociono. E aí, assim, Lili, e aí assim, baseado nisso, e também eu tenho um outro fator que me ajudou muito, que é o quê? O meu irmão mais novo já trabalhava com vendas antes de mim. Ele é corretor de imóveis, é um empresário aqui da cidade, muito bem sucedido. Então, eu já senti o cheiro do que precisava para ter sucesso. Aham. E o meu pai é um grande vendedor de porta em porta. O meu pai... Não, que ele era aquele tradicional Sim. representante que ia de porta. Isso. Gente, quanto a Olha minha só. nona recebeu. Eu lembro de estar passando férias na minha nona e chegava o carro com as coisas dentro do carro. E batia na porta, a senhora quer comprar alguma coisa? Tenho isso, tenho aquilo. Claro que ela era do interior de Nova Pádua, né? Mas a senhora quer comprar isso, aquilo, vassoura, pererê, pererê. Esse era teu pai, não? O meu pai é o seguinte, o meu pai ele vendia serviço. Ah, serviço. O meu pai arrumava persianas. Sabe a persiana, aquilo que vai na janela para proteger do sol e tal, aquela né? de Da claridade. alumíniozinho que estraga. Exatamente. Então ele passava na frente das casas assim, ali tem persiana. Deixa eu bater aqui e ver se ela tá com algum problema, se eu posso arrumar. E o meu pai construiu a vida dele, super humilde, super simples e tal, mas criou 3 filhos arrumando persianas, que nada mais é um vendedor de porta em porta. E meu pai sempre trabalhou muito. Imagina, 3 filhos dele para sustentar lá atrás. Então, assim, eu tinha aqueles 2 exemplos que me motivaram muito, eu já sabia o que tinha que fazer.
cara, eu tenho que estar na frente de pessoas, eu preciso oferecer incansavelmente e usar da disciplina para me organizar. E rapidamente, claro que eu tive ajuda, né? Na época de quem me treinou, quem me acompanhou, eu peguei as dicas, sabe essas dicas que tu recebe? Sim. E o cara, isso aqui faz sentido, isso aqui faz sentido, isso aqui faz sentido. E eu implementei no meu modelo e eu comecei a desenvolver algumas coisas que eu via que dava muito certo. Resumo da ópera. Eu dei muito certo, muito rápido no negócio. Legal. No segundo mês, eu já ganhava um salário exatamente igual ao que eu ganhava no exército. Imagina a tua realização, porque aí tu não tinha obrigação de estar lá, cumprir o horário de exército, né? Trabalhava final de semana, trabalhava à noite, né? Fazia guarda, tinha todo um trabalho. Tu lidava com aquilo que tu mais amava, que é o relacionamento. Então, assim, volto a te dizer, foi um chamado, entendeu? E ali eu me conectei muito rápido com o negócio, né? Daí me apaixonei de vez pelo produto e da transformação que ele gera na vida das pessoas. Ai, é lindo, né? Tu entende que daí, assim, ó, cara, que legal. É um negócio que ajuda as pessoas a realizar diversos sonhos e objetivos e, ao mesmo tempo, tu é recompensado por isso. Uhum. Então, assim, não é fácil. A vida em vendas não é fácil. Se alguém contar para você que é fácil, provavelmente é mentira. Mas ela é mais simples do que parece, tá? Sim. Ela é muito mais simples do que parece. Ela precisa de muita disciplina, determinação e fazer o teu cliente entender que tu tá levando um benefício para ele. E é só isso que a gente quer levar. É mostrar a solução na vida dele, né? A venda só faz sentido, Lili, se o cliente entender que o produto ou o serviço, no nosso caso aqui o serviço ou consórcio, vai ajudar ele a resolver uma determinada situação ou realizar um determinado sonho, um determinado objetivo. Não tem coisa pior, na minha opinião, do que tu comprar algo forçado para ajudar A, B, C ou D. Não faz sentido isso. Na minha opinião, só faz sentido se realmente aquilo, de alguma forma, vai agregar na vida da pessoa que está comprando. E o nosso negócio, tu sabe disso, ele tem um leque de opções muito grande. Ele é fantástico. Né? Eu costumo dizer assim, qualquer pessoa pode fazer um investimento através do consórcio. Cabe no bolso de 99% das pessoas, porque ele tem uma flexibilidade muito grande, né? Então, aí eu me apaixonei por essa brincadeira, peguei o gosto muito rápido, tive um sucesso astronômico já no início. Assim, no entanto que hoje você é diretor, né? Aí, te encurtando um pouco essa história, né? Eu fui já campeão de vendas desde o primeiro ano ali, no ano que eu entrei em maio, para te ter uma ideia. E naquele ano, com 7 meses... Já ganhei o meu primeiro troféu, é que era assim, ó, existe um programa de incentivo lá que na época ele ia de outubro a outubro. Ah, ok. Então ele tinha começado em outubro de 2002 e ele terminava em outubro de 2003. Eu entrei em maio de 2003. Ou seja, tu tinha menos tempo ainda. Isso. E ali, naquele período curto, toda essa mudança, para te ver como eu me adaptei muito rápido realmente, né? Eu desenvolvi algumas coisas ali que me viram, cara, é assim, aqui, assado. Algumas técnicas ali e aí eu consegui manter uma consistência muito boa. E aí eu fui campeão diversos anos consecutivos ali. Aí num determinado momento, a empresa, os que são meus sócios hoje, que eram meus chefes na época, eles resolveram profissionalizar ainda mais a empresa e criaram a vaga de gerente comercial. Isso foi em 2009. Aí eles acabaram fazendo um processo de seleção lá. E eu já te contei essa história, né? Minha primeira resposta foi não. Porque a vida do vendedor é muito boa. Ser vendedor é muito bom, né? Ter liberdade, flexibilidade, ajudar as pessoas e ainda ser bem remunerado, cara, não existe profissão melhor do que vendas. E eu pensei 1 milhão de vezes antes. Mas, enfim, mais uma vez, mais um chamado do cara lá de cima, resolvi aceitar o desafio. E aí, por um período ali de 2009 a 2013, então desenvolvi a função de gerente comercial. E em 2013, numa outra oportunidade, num outro chamado,
eu passei a ser sócio da empresa, né? E hoje, como tu bem sabe, eu sou responsável por toda a parte comercial da Racon Caxias aqui na região. A Racon Caxias, ela é responsável por toda a região Nordeste e a gente cuida de todo o processo comercial aí. A gente tem hoje 7 gestores de equipe, né? Que a gente acaba sendo a referência deles e num total aí mais ou menos uns 50 profissionais de vendas, num processo de expansão bem grande que a gente está fazendo, no qual inclusive tu faz parte. Ai, eu sou muito honrada, porque assim, É isso aí. como a gente faz bem para as pessoas, auxiliando elas financeiramente. A gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil de entender isso, né? Sim. Então a gente vem de casinho, passo de formiguinha que eu digo, né? Tu chega na vida de uma pessoa, tu entra dentro das finanças dela, auxilia ela dentro daquilo que ela pode, encaixa um investimento que, por experiência própria, eu tive consórcio e eu fui usar quando eu mais precisei. Foi o único que me salvou naquele momento, foi o consórcio. Que bacana. Eu tinha lá o consórcio, eu digo, bom, gente, aonde é que eu vou pegar agora? Bom, tá aqui, eu tenho uma carta de consórcio, consigo resolver a minha vida com ela. Sim. Foi fantástico. E tu tem experiência ou tu tem algum Sim, caso, Camargo, sim. que foi assim curioso? Porque o pessoal lá de casa tá louco para ouvir. Como é que acontece caso de vida real? Porque a gente diz que é tudo maravilhoso e é realmente muito bom o consórcio. Mas sempre tem aqueles casos peculiares, né? Imagina o seguinte, Liliane, são 21 anos trabalhando única e exclusivamente com o consórcio e direto nas vendas, né? Como profissional de vendas e junto com as equipes comerciais, então a gente se relaciona muito com os casos práticos, com os clientes dessa equipe e os próprios clientes. Então, assim, são diversos casos, né? Os que mais chamam a atenção, assim, não sei se é os que mais chamam a atenção, mas os que são talvez os mais emocionantes são aqueles de primeiro imóvel. Ai, é lindo. Primeiro carro, sabe? Aquela pessoa que usou o sistema para realmente economizar, sabe? Mês a mês, guardando ali, disciplinado, né? Usando o sistema e que em algum momento ele foi contemplado e ele comprou o primeiro carro. Ele comprou a primeira moto. Ele comprou o primeiro imóvel. Pensa, se deixar de pagar aluguel e ir para o imóvel próprio. Deixar de morar, às vezes, num imóvel cedido pela sogra, pelo sogro. Para ter independência, né? Então, assim, esses casos, eles mexem muito conosco porque a pessoa, ela é grata o resto da vida. Tu sabe que a gente tem uma presença bem marcante no Instagram e de vez em quando eu recebo lá, a gente posta bastante e comenta, e de vez em quando eu recebo o feedback assim, se não fosse você, se não fosse a Racon, se não fosse o consórcio, eu não tinha o meu primeiro imóvel, muito obrigado. Camargo, conta pro pessoal da lá de casa teu Instagram, para aproveitar já pro pessoal Legal. entrar aqui no teu Instagram, Tá. @, @oalexandre.camargo. e lá eles vão encontrar quem tiver a vocação para ser vendedor e que gostaria de participar. Pode? Claro, tá muito bem lembrado. Você que tem interesse em conhecer um pouco mais dessa profissão de vendas ligada ao consórcio, a esse mundo chamado consórcios, e que quiser conhecer, quiser entender um pouco mais, pode me seguir lá, né? @oalexandre.camargo. Eu tenho ao máximo me dedicado para produzir conteúdos ali para quem já está na área, que já vive dessa profissão. Falo ali também sobre a alternativa do consórcio e toda a flexibilidade que esse produto tem. Hoje a gente tem falado muito, né, Liliane, sobre a alavancagem patrimonial, a alavancagem financeira. O consórcio, ele deixou de ser uma ferramenta pura e simples de aquisição, né? Ele passou a ser algo em que as pessoas utilizam realmente como uma alternativa de investimento. Então, quem quiser me acompanhar lá, pode ter certeza que a gente, tudo que coloca lá é com muito amor e com muita verdade, tá? Então, tanto para quem quiser, talvez um dia,
fazer uma transição de carreira, vir fazer parte das nossas equipes, como para aquele que daqui a um pouco pensa em fazer um investimento através do consórcio e que quiser conhecer um pouco mais aí sobre essa ferramenta. Deixa eu te contar, então, tu já sabe disso, porque eu já te confessei isso, mas que eu comecei a correr por ver tuas postagens e como tu te desafia, e é claro, um desafio sempre pessoal, né, que a gente tem, mas comecei a correr. Camargo, essa semana eu fiz 9 quilômetros correndo. Para mim, claro que o desafio é pessoal. Sim. Para mim foi um sucesso, assim, jamais imaginaria correr 9 quilômetros. Eu pensei, nossa senhora, eu mal dava conta de e de caminhar, inclusive. E correr 9 quilômetros. Mas eu me inspirei muito, muito, muito em te ver correr agora nas férias, enfim, e sempre postava ali dizendo mais um passo. É isso aí. Esse hoje foi, amanhã foi. Muito legal, e isso vale também para as finanças, para que a gente disciplina, constância, disciplina, constância. Se tu analisar, tu precisa disso, inclusive, para administrar o teu relacionamento em casa. Certo? Imagina. Tudo na vida passa por isso, sabe? Essa questão da disciplina. Assim, não, peraí, agora tá na hora de largar o celular e dar atenção para a família. Isso. Sabe? Isso é disciplina. Um exemplo, né? Então, a gente precisa disso. Eu acho que se tu consegue administrar bem isso, tu consegue ter uma vida equilibrada. Nós estamos longe de ser perfeitos. Não. Muito longe. Você está longe de ser perfeito, eu estou longe de ser perfeito. Isso não tem como escapar. Mas é aquele processo de melhora contínua, aquele 1% todo dia que vai fazer com que você se destaque da grande maioria. Esse é o ponto, né? Sim. Mas aí falando de casos... Me conte. Eu tenho para mim o caso mais marcante, além desses... vamos dizer assim, tradicionais, né? Do primeiro imóvel, da primeira casa, que a gente recebe feedbacks até hoje. Se não fosse o consórcio, eu não teria. Foi muito importante e tal. Tem um caso muito legal, que aconteceu há um bom tempo atrás, onde é o seguinte, era um casal, tá? Um casal diferente, com um perfil diferente, assim, né? O rapaz jovem, mas já com uma carreira promissora, um cara organizado, disciplinado, né? Já tinha lá uma certa condição, viu no consórcio uma alternativa de diversificação já. Diversificação no seguinte sentido, ele trocava de carro de tempo em tempo. Então, como é que ele fazia antes de conhecer o consórcio? Ou ele financiava, ou ele tinha que ter o dinheiro. Só que juntar o dinheiro, a gente sabe o quanto é desafiador. Sim, e financiar, tu paga 3 carros. Exato. Então, o que ele pensou? E ele era organizado financeiramente. Olha o detalhe. Ele era organizado, disciplinado. Mas ele viu, quer saber, eu vou fazer uma cota de consórcio porque em algum momento eu vou trocar de carro. Eu vou usar para trocar de carro. Legal, ele tinha esse objetivo. Passado um período, a esposa dele não era o perfil dele. Mais desorganizada financeiramente, consumista, sabe? Ganhava... na lojinha da Júlia de Castilhos e ganhava X, cartão de crédito. Sumia X, tá? Ou às vezes sumia até um pouco mais do que X. X, olha. E aí ela... Olha só, ele organizado e tal, e ela desorganizada financeiramente. Viu que no consórcio, uma alternativa de uma forma de conseguir guardar dinheiro. Única, exclusivamente. Claro, para ela que consumia demais. Exatamente. Olha que negócio louco. Então, um com um perfil e outro com outro perfil. Ele comprou a cota, eu vou chutar aqui, tá? Não sei exatamente a data exata, não sei, mas foi lá, ele estava pagando, tipo 8 parcelas, foi exatamente isso. 8 parcelas ela comprou quando ele já estava pagando 8, entendeu? Ele já estava no plano, ela entrou depois, não foi no mesmo momento a aquisição. Sim, foram 2 cartas diferentes. E em momentos diferentes. Então, ele comprou e 8 meses depois, ela comprou uma cota também. Inclusive, eram em grupos distintos. Os 2 clientes Racon. Por exemplo, ele no grupo A, pagando há 8 meses, e ela entrou num grupo B, outro grupo. O que aconteceu? Quando ele chegou na parcela 11,
ela estava na terceira parcela dela. Se eu não me engano, a segunda parcela ela pagou atrasada. Ah, é natural, né? Se ela gastava mais do que ela tinha, então daí ela não concorreu naquele mês. No segundo mês ela não concorreu. Mas aí a terceira ela pagou. Então era a 11ª dele e era a terceira dela. Em grupos distintos. Sabe o que aconteceu? Era agosto, era um mês de agosto, mês do cachorro louco. Pensa. Os dois contemplaram por sorteio na mesma assembleia. Ai, meu Deus do céu, não creio nisso. Sim. Bom, Essa história é verídica. Essa história é verídica. Onde 2 clientes com perfil totalmente distinto, um casal. Um começou antes, outro começou depois, em grupos distintos, e os dois... Lili, tu não entendeu? Demais. Só quem trabalha com consórcio consegue entender do quanto é raro isso acontecer. é muito raro, porque assim, para ser contemplado, Cotas, claro, né? detalhe, ele tinha um número de cota, ela tinha outro número de cota, porque lá atrás, em alguns momentos, se os grupos eram iguais, antes desse sistema que a gente utiliza hoje, às vezes poderia acontecer de tu comprar num grupo A, que era igual ao grupo B, se tu tivesse a mesma cota, contemplava os dois. Mas não é esse o caso. Ele tinha um número, um grupo e uma cota, e ela tinha outro grupo e outro número de cota, que é o número da sorte. E eles foram Os por dois sorteio. por sorteio na mesma assembleia. E aí a gente fala que não tem sorte, né? Aí essa pessoa, ela chega pra nós e diz assim, não vou comprar porque não tenho sorte. A sorte às vezes bate na tua porta 2 vezes na mesma oportunidade, É isso aí. né? E aí, resultado, né? No que isso se transformou? Eles tinham um carro lá de um valor X e eles usaram as 2 cotas, na época chegaram num consenso lá, eles usaram os 2 créditos e compraram um carro, que era o carro dos sonhos, que valia 2x. Que show. Pensa que se eles fossem guardar por conta própria, bom, ela não ia guardar, Não, ela não. ponto. Acabou? Não ia guardar, tá? E talvez ele, quanto tempo ia demorar para chegar naquele objetivo? Sim. Tu entende? Então, ele na época se transformou num carro que era fora da realidade, se fosse analisar daquele ambiente familiar ali. E só foi possível por conta do consórcio. Por conta do consórcio, pela disciplina dele e por fazer com que ela entendesse que Isso. muito daquele dinheiro que ela gastava... Podia se transformar, né? Podia se exato, transformar em um numa bem coisa legal. durável, um patrimônio para a família. Até porque era o carro da família. Então, não era só ele que usava, né, o carro. Sim, então, ela sim, usava o carro também, era o carro da família ali. Então, para mim, assim, esse é um dos casos mais inusitados, que se eu talvez não tivesse vivenciado, eu não acreditava. Aham. Se você que tá aí não acreditar, eu entendo, tá? Eu também, se eu tivesse fora, eu não acreditava. Mas é um caso de sorte. Então, falando de sorte, a gente tem que... Eu não acredito em sorte, tá? Eu quero que tu me conte. Aconteceu antes de eu entrar na Racon. Bem antes. Não, esse caso que eu vou te pedir agora, tá. no caso. A gente tem a cota Prime, né? Sim. A cota Prime. O ano passado, no primeiro sorteio, um caxiense levou a cota Prime por sorteio. Na primeira assembleia, sim. Primeira assembleia, puff, ele pagou 350 da cota Prime, que é uma cota que nós temos que ela tem um crédito de 1 milhão, né? E a gente paga 60% da parcela, 350. Isso no Prime que se encerrou faz alguns dias, né, Camargo? E aí o cliente, tá, vou fazer. E aí? O que acontece, né, Lili? Hoje, como eu falei inicialmente, o consórcio se transformou numa alternativa de alavancagem financeira e alavancagem patrimonial. O que acontece? Para o pessoal entender. O sistema de juros, como é que tu compra um bem hoje? Ou você guarda o dinheiro por conta própria. Isto. E aí demanda uma disciplina que 97% das pessoas não têm, de guardar com um objetivo determinado. Disciplina, tempo.
Isso aí. Então, demanda tempo para isso. E aí, num determinado momento, tu tem o dinheiro, tu tem que tirar todo o dinheiro para comprar um determinado bem. Essa é uma opção. A outra opção é você financiar. O financiamento no Brasil, historicamente o Brasil é um país de juros elevadíssimos. O financiamento, principalmente o imobiliário, tu vai pagar de 3 a 4 vezes o valor do imóvel. Então, a alternativa é o consórcio, na nossa opinião. A gente é suspeito em falar, mas é uma baita alternativa. Não é a única, tem essas três. Sim, O que tu tá disposto a guardar por conta própria? Quanto tempo vai demorar? Tô disposto a esperar o tempo que for. É uma opção. Ah, eu quero financiar, eu tenho pressa, preciso resolver amanhã. O financiamento é uma opção e tá tudo bem. Mas existe algo intermediário ali. E aí o que acontece? Pegando esse gancho da cota Prime, né, que é a cota de R$1 milhão, esse cliente investidor, o que ele fez? Ele entrou, né? Ou seja, ele deu o passo. Sabe aquela história? Eu não acredito em sorte. Eu acredito que tu faz a sorte vir até você. E esse cliente deu o pontapé inicial. Pagou a primeira parcela e todos os meses no consórcio, desde o primeiro mês, alguém é contemplado. E esse cliente, o que aconteceu? Ele contemplou um investimento de 3 mil e poucos reais e ele vendeu essa cota no mercado. Jura? Essa parte eu não sabia. Conta. Então, o que acontece? Esse cliente, ele pode disponibilizar esse crédito no mercado, onde existe um mercado muito grande interessado nisso. Por quê? Principalmente esse cliente que quer financiar, aquele cliente que tem pressa. Só que daí ele olha para o juro do financiamento e ele olha para uma cota contemplada, onde o cliente que investiu, ele recupera o valor que ele investiu e ele consegue ter um ganho em cima, chamado ágio. Olha que bacana. Então, o cliente investe pouco, tem uma rentabilidade absurda, tá? Um percentual absurdo de rentabilidade. Tu tem ideia quanto foi essa venda? Ele passa a carta para esse fulano que estava querendo financiar. Aí, em vez de financiar ele, o custo dessa operação para o cliente que está comprando sai muito menos do que ele ir financiar. Irrisório. Mesmo ele tendo que pagar o ágio, sai muito mais barato do que ele ter que financiar, né? Então, assim, é uma grande jogada onde todo mundo fica feliz. Esse cliente que investiu no consórcio e repassou a carta, recuperou o que investiu e teve uma rentabilidade. O que ele fez? Novo investimento. E o cliente que iria financiar está dando graças a Deus. Por quê? Porque ele não precisou financiar, mesmo ele tendo pago um pouco mais do que ele fazia um consórcio normal, ele resolveu o problema do imediatismo com um custo infinitamente menor. Nossa! Então isso vem, Lili. E previsibilidade, né? Isso vem, então, crescendo muito. Então, aquele público que é investidor, o que a gente recomenda? É a diversificação. Você não precisa deixar de fazer aquilo que você já faz hoje, originalmente, lá nas suas aplicações e tudo mais, investimento em imóveis, está tudo certo. Mas talvez, se você ainda não conhece, vale a pena entender um pouquinho mais, olhar para o sistema de consórcio como uma alternativa de diversificação dos seus investimentos. E eu digo mais, Lili, hoje eu consigo provar para qualquer pessoa, tá, que independentemente de quando o cliente contemplar, se for no início, for no meio ou no fim, que ele fez um excelente negócio através do consórcio. Talvez no início ele tenha essa possibilidade, além de todas as outras, a possibilidade de venda, né, durante um período ali. Não é só o primeiro que vende e ganha. A gente tem casos que o cliente pagou 50 meses e consegue recuperar o que investiu e mais uma boa rentabilidade. Né? Porque todos os meses tem pessoas procurando cartas contempladas e tem pessoas entrando a todo momento. Isso o mercado é sedento por isso. Isso aí, por isso que vem crescendo muito. O cliente que contemplar no meio, ele também faz excelentes negócios. E normalmente aquele cliente que chega no fim, eu vou te falar um negócio aqui, Lili, agora. É o seguinte, ó, de cada 10 clientes que foram contemplados no final, 9 reconhecem que se não tivessem feito o consórcio, não teriam mais esse dinheiro guardado. Teriam dinheiro guardado, os mais organizados financeiramente, teriam, mas não teriam mais esse dinheiro guardado. Então essa é uma baita
sacada, sabe? É uma baita sacada porque as pessoas falam, não, mas eu guardo, porque isso, porque aquilo. E em geral, Não, Lili, não. independentemente de quanto você fatura mês, independentemente de quanto você é organizado financeiramente, sempre pode ser melhor. Sempre tem escape. Por quê? Porque a gente é tentado a todo momento. A qualquer momento você recebe uma informação no celular. Você pensa em trocar de carro, o carro aparece no celular. É assim ou não é? É isso aí. E a gente consome. Aham. E o consórcio, ele te protege, ele te blinda. Ele não deixa você cair em tentação. Pelo contrário, ele te ajuda a chegar no objetivo final. Aonde tu gostaria de chegar, onde é teu sonho, onde tu queria tanto estar. Sim. E aí chega o consórcio e pá, faz o fechamento. É isso aí. Sabe que hoje de manhã eu conversei com uma cliente, essa que nós estávamos conversando há pouco, na salinha de espera, e ela me disse, tu sabe que eu sou muito grata ao consórcio, porque minhas filhas, elas se prepararam para a maternidade com o consórcio, porque a mulher independente, se ela quiser ser mãe, ela precisa de uma preparação. E elas se prepararam financeiramente para cuidar das crianças. Uhum. E então elas fizeram o consórcio quando jovens, foram, em algum momento, receberam este valor e utilizaram esse valor como uma forma de tranquilidade durante a maternidade. Olha que legal, deixaram aplicado e hoje numa renda fixa, vamos falar da carta de 1 milhão, né? Se fôssemos usar hoje a carta de 1 milhão aplicada numa renda fixa, ela renderia mais ou menos em juros de hoje R$9.000. Uhum. Qual é a parcela cheia, Camargo? 5.500. Ah, tá. Então tu tá me dizendo que eu boto 4.000 no bolso? Exatamente. É uma outra frente, né, Lili? Onde o cliente contempla, ele não tem prazo para usar, ele não quer, por exemplo, ele não quer vender, ele não sabe se vai comprar algum imóvel, se ele quer fazer algum negócio. Sabe que hoje a gente tem uma frente muito forte também do capital de giro, né? Ai, isso eu gosto muito. Se o cliente tem patrimônio, a gente tem uma alternativa de deixar esse patrimônio como garantia e o cliente acessar esse recurso para outros fins. Sim. Montar um negócio, fazer uma viagem ao mundo, enfim. É um capital de giro com custo de consórcio. É entende? muito bom. É 0, dependendo da carta, 0,18 ao mês, dependendo Não, da... 0,09. A gente tem no Prime, por exemplo, é 0,09 ao mês. Tá? Aonde? Não tem. Não tem. Não tem. Tem onde conseguir esse Não tem. dinheiro, assim. E aí, assim, enquanto ele não decide o que fazer, o crédito fica lá aplicado. No banco E random. hoje ele rende lá em torno de 9 mil por mês. Olha. Né? Os juros da data de hoje, né? Nós estamos em abril aí de 2024. Eu né? acho que esse episódio vai ao ar em maio. Então, isso aí. nós estamos falando de abril, né? Mais ou menos aí... Vai girar em 9, né? De 9 mil por mês e a parcela é 5.500. Então, realmente, o consórcio vai estar se pagando e ainda sobra dinheiro. Show, Tá? show. Porque o retorno sobre o investimento não é sobre o que tu pagou, ele é sobre o crédito cheio. A partir do momento que tu contempla a rentabilidade, se tu pagou R$20.000 em parcela, a rentabilidade não é sobre os 20 mil. A rentabilidade é sobre o crédito contemplado. Então, tu entende que é um baita negócio. Baita negócio. Né? É um baita negócio. Até para quem está começando a aplicar, imaginando uma aplicação, por mais que ela quisesse juntar aquele valor cheio, vamos usar novamente a carta de 1 milhão, quanto tempo ela levaria para juntar este 1 milhão e ele começar a render? Exato. Esse é o ponto. Né? Então, a gente não está aqui querendo dizer que o consórcio é a única opção, Não. é a melhor opção do mundo. Não é. Tem casos que é melhor o cliente financiar. E tá tudo bem. Né? Tem casos que daqui a um pouco o cliente entender que vale a pena se descapitalizar, apesar de que o de se descapitalizar, na minha opinião, é muito complicado. Quer ver? Vou te contar outro caso agora. Boa. Pandemia. Período crítico, caótico para o mundo todo, né? E aí o que nós vimos aqui na região? Muita gente com bastante patrimônio, mas sem dinheiro.
Olha ali. Tá? Muito tudo triste. parado. Muito triste, porque assim, ó, bastante patrimônio imobiliário e sem dinheiro. E aí, como é que faz? Como é que faz para manter a empresa aberta? Como é que faz para não mandar os funcionários embora? Como é que faz para... Tu não... Cara, sem dinheiro fica muito difícil. Então, ter dinheiro na mão é muito importante. Ter dinheiro, ter liquidez na mão é muito importante. Se descapitalizar é muito perigoso, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E aí o que aconteceu? Olha que legal isso. A parte boa, se é que dá para dizer que isso é uma parte boa. Como a gente tem muitos clientes com consórcio, vários deles, e a nossa empresa foi muito inteligente, muito estratégica nesse momento delicado, nós conseguimos clientes que já estavam conosco e tal, clientes com... A gente flexibilizou algumas situações ali e vários clientes empresários da região acabaram contemplando seus consórcios, tá? E eles pegando essa grana para manter a empresa aberta, para não mandar os funcionários embora. O consórcio salvou várias empresas da região e várias pessoas físicas também, tá? Pessoas que estavam lá com o consórcio, que daí, cara, e agora? Onde é que eu vou pegar dinheiro? Cara, eu tenho consórcio. Deixa eu ver como é que funciona E lá. peraí, vou lá dar um lance e tal. Isso. E a gente tem a alternativa que tu não precisa nem ter dinheiro para dar lance. Resumo da ópera. Muitos acabaram... A tábua da salvação foi um consórcio que eles fizeram antes da pandemia. Ou seja... Olha só, olha o que eu tô te contando. Então foi muito bacana. Tanto é que, para te ter uma ideia... 2019 nós fizemos, foi o nosso melhor ano em vendas aqui na região. 2019 foi recorde de vendas da Racon. 2020, pandemia, minha primeira sensação é o seguinte, primeira semana, cara, não vamos vender consórcio para mais ninguém. Vamos Sim, passar tá tudo fome, fechado, né? tá todo As mundo pessoas preocupado com essa história. Vão querer comer, vão ter a luz em casa, ninguém mais vai comprar consórcio. Pasme, no final da história, 2020 nós fizemos um resultado igual a 19. Fazer um resultado igual numa pandemia, num consórcio, é quase inacreditável. Mas por quê? Porque as pessoas entenderam que era uma alternativa para se organizar financeiramente. E talvez, através do consórcio, sair do buraco, né? Então foi muito, muito bacana. Mais uma história que vale a pena contar, assim, que a gente vivenciou, sabe? Que demais. O antes, o durante e o depois. E agora explodiu, né? Sim, não, agora explodiu. Inclusive, a gente teve o lançamento do Prime, né? Sim. Alguns dias atrás. Sim, do Prime 2, né? Do Prime 2. Do Prime, porque o 1 foi um estouro de sucesso. Olha, arrasou. Eu te confesso que na finaleira eu tinha uma carta reservada para mim e eu tinha 3 clientes disputando ela. Eu disse, olha, aproveita. E vi que o novo Prime vem muito melhor. Teve o cadastramento, Sim. teve o evento. Liane, isso é que nem carro, sabe? Tem o 2023, aí quando sai o 2024 sempre vem, salvo exceção, né? Com um acessório a mais. Mas vem uma coisinha a mais, um frufru a mais e tal. E realmente, nesse sentido, né, a empresa caprichou. A gente veio com uma... O anterior era maravilhoso, foi muito bacana, realmente. Mas esse veio com uma pitada a mais, sabe? Veio um incrementozinho ali que vai balançar o mercado. Eita. É isso aí. Mas a gente coloca aqui no descritivo do nosso texto, direitinho, todos os pormenores para você que está nos assistindo, vai ficar curioso. Com toda certeza tu vai ficar curioso, mas a gente vai botar aqui embaixo na descrição do vídeo. E também nos cortes, né, que a gente vai fazer, a gente coloca todos na descrição do vídeo aqui. Tu quer conhecer sobre o Prime, o novo Prime? Tá aqui embaixo. Lê aqui embaixo toda a descrição, vai ser lindo de ver. E se tu quiseres, me chame que eu te ajudo a entrar nesse novo sistema de investimento. As pessoas não gostam de falar muito que o consórcio é um investimento, mas ele é um investimento por quê? Ele não te rende juros imediatos dentro do sistema, mas ele faz com que tu junte dinheiro, ele valoriza durante esse meio tempo e tu não juntaria por mais organizado que tu fosse, né, Camargo? Exato. É uma grande alternativa. É uma grande alternativa, mas... Vale a pena avaliar. Vale, né? Eu acho que tem que considerar, no mínimo tem que escutar, analisar, avaliar. De novo,
na minha opinião, todo mundo deveria ter um consórcio. No mínimo um, né? Como uma alternativa de diversificação. Entendendo o conceito, olha, não, é muito pouco provável que você não se mantenha no negócio. Tanto é que o nosso maior volume de vendas, Liliane, para a gente ter uma ideia, em torno de 60% é recompra, pessoas que já fizeram e que recompram, Sim. e indicação. Então ninguém indica aquilo que não faz sentido. Não. Então pensa, é um percentual gigantesco do nosso volume de Imagina, vendas aí, né? Eu já tive 5 consórcios. Com os que eu tenho Olha ativo aí. agora, eu estou no 5º. E assim, já troquei de carro, já troquei de casa, casa é a 2ª e carro é o 3º, com consórcio. Tu já teve alguns, né, com Já perdi a conta já. Já perdeu a conta, olha só. Então, assim, você que está nos assistindo, quer um bom conselho, e que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, o consórcio é para ti que está nos assistindo. Camargo, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Passou rápido, né? Passou, Meu Deus, né? A gente bateu um papo. Dá pra ficar a tarde inteira aqui, né? Foi muito legal, foi demais. Tu queres mandar uma mensagem para quem tá aqui nesta câmera te assistindo? Quero. Mais do que nunca, a gente vive na era da abundância e da prosperidade. Lá atrás, nós temos um histórico aí de mente escassa, né? O ser humano como um todo vem de um histórico muito pesado de viver na escassez e tal. Mas, na verdade, a gente veio para essa terra, não sei no que você acredita, para ter uma vida plena e abundante, né? A gente pensa no dia de amanhã para dar o melhor, né, para as pessoas que vivem conosco, para a nossa família, para viver boas experiências, para poder viajar, para poder realmente ter um futuro bacana, poder manter um padrão de vida elevado, né, mais adiante quando você quiser tirar o pé, né? Hoje a gente está aqui, né, acelerado, trabalhando e tal, mas em algum momento você vai querer tirar o pé e aproveitar mais a vida. E para isso você precisa estar organizado financeiramente, organizada financeiramente. E a alternativa do consórcio tem ajudado muitas pessoas a construir esse futuro pleno e abundante. Porque afinal todos nós queremos o quê? Fazer com que o dinheiro trabalhe para nós, né? Que a gente possa reduzir a carga de trabalho em um determinado momento, mas que a gente possa ter, no mínimo, manter o padrão ou quem sabe melhorar o dinheiro trabalhando para a gente. E a gente percebe que através do consórcio essa é uma grande alternativa dentro das diversas possibilidades que vai ajudar você a ter essa vida tão sonhada, a vida plena e abundante, porque é para isso que a gente veio para cá. Que lindo, gente. Eu tenho muito orgulho de estar tão próximo a pessoas tão prósperas e com uma mentalidade tão elevada. Eu sou muito grata, principalmente pelo trabalho que sustenta a minha família, que é a Racon Consórcios, e faz com que a gente seja próspero. Obrigada, Camargo. Imagina. Por vir compartilhar com quem está em casa muito daquilo que a gente ouve no dia a dia do trabalho. E muito daquilo que me inspira. Isso eu falo pessoalmente, daquilo que transborda. Bacana. Muito obrigada. Imagina, pelo seu tempo. Eu sei que ele é corrido, mas com certeza faremos muitas pessoas felizes. Bacana, bacana. Fico à disposição aí. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço, gente, e até o próximo episódio de Consórcio Descomplicado.